Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje a gente vai calcular esse limite usando a regra da substituição direta ou RSD. Se você gostou dessa ideia, assina a lista de presença da nossa aula dando um joinha neste vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o seu lápis, seu caderno e vem comigo. Bom, antes da gente começar, eu vou colocar aqui o enunciado da regra da substituição direta para a gente entender por que ela se aplica neste caso e como resolver utilizando ela. Bom, a RSD, como está destacado aqui, diz que se f de x for uma função que se enquadra na classe de função polinomial ou função racional e a é um elemento do domínio da nossa função, então eu posso dizer que o limite quando x tende a é igual à imagem de f em a. Então, para eu usar a regra da substituição direta, eu preciso saber se a minha função é polinomial ou se ela é racional primeiro. E preciso saber se o limitando está dentro do domínio da minha função. Então, primeiro, eu quero colocar aqui o seguinte. Nossa função f de x é uma função racional porque ela é uma razão entre duas funções. E o domínio dela, aqui no denominador, é o conjunto dos números que vão fazer com que essa função seja diferente de zero, ou seja, é o elemento que não pode zerar o denominador. O elemento que vai zerar o denominador é o 1, porque 1 menos 1 vai dar 0. Então, eu vou colocar aqui que o domínio é o conjunto de todos os números reais, tais que x não pode ser o 1, ou seja, x tem que ser diferente de 1. Porém, se você analisar aqui o nosso limitando, o nosso valor de a, ele é exatamente o valor da restrição de domínio. Isso significa que a gente não pode usar a RSD, porque olha só o que está acontecendo aqui. Para usar a RSD, o a tem que estar no domínio. No nosso caso, o a não está. Então, eu vou colocar aqui, a igual a 1 não pertence ao domínio de f. Então, como eu não posso usar a RSD, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algebrismos. Vou reescrever aqui limite quando x tende a 1. E lá no numerador, eu quero que você observe que nós temos aqui um produto notável. O que é esse produto notável? É a diferença entre dois quadrados. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que pode ser trocado pelo produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, eu vou trocar x ao quadrado menos 1 por x mais 1, que multiplica x menos 1, que a diferença é o produto da diferença pela soma de dois termos. E aqui embaixo eu vou repetir o x menos 1. Esse x menos 1 com esse x menos 1, a gente divide porque vai dar 1. Então, vai sobrar limite quando x tende a 1 de x mais 1. E aí agora, eu quero que você observe essa função aqui, Esta função aqui, ela se enquadra na característica de função polinomial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever agora a expressão assim, olha. G de x igual a x mais 1, então é polinomial. O domínio de toda polinomial é real, então eu vou colocar aqui d de g é igual a r. E no meu caso, o a é igual a 1. Que é o meu limitando. 1 é um número real? É. Então, 1 está dentro do domínio. 1 está dentro de D. Logo, eu posso usar a regra da substituição direta. E o que a regra da substituição direta diz? Que o limite, deixa eu escrever aqui, quando x tende a 1, de x mais 1, vai ser igual ao f de 1. O que é o f de 1? É só jogar o x aqui, jogar o 1 aqui no lugar de x. 1 mais 1 igual a 2. Então, portanto, o limite da função original, que era x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, é igual a 2. Por outro lado, eu vou chamar a atenção aqui que a nossa função, que era uma função racional, quando a gente fez o algebrismo, a gente viu aqui de rosa, que ela era uma função polinomial. Então, na hora de esboçar o gráfico, vou fazer um esboço bem simples aqui no cantinho para vocês. Na hora de esboçar o gráfico, a gente vai esboçar o gráfico da função polinomial.
Então, como o g de x é x mais 1, quando x é 0, se a gente cancelar esse x aqui, ó, o que sobra? Sobra 1. Então, a minha função intercepta o eixo y no ponto x, no ponto y igual a 1. Quando do lado de cá é 0, o que a gente tem? A gente tem que x mais 1 é igual a 0, então x é igual a menos 1. Do lado de cá, então, a minha curva, a minha reta, intercepta a função no ponto menos 1. Então, a minha reta, como a gente tem um número 1, multiplicando o valor de x, ela é uma reta crescente. Então, ela é inclinada para a direita. Isso aqui era para ser uma reta, ok? Ó, inclinada para a direita. Então, o gráfico da nossa função, cujo limite a gente está tentando calcular, é esse daqui, ó, no eixo y e no eixo x. Joinha? Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários. Ficou na dúvida sobre como resolver, como calcular esse limite? Conseguiu fazer esse limite ou não? Comenta aí pra mim. Não se esqueça de deixar um joinha neste vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração.